Graça e paz, meus irmãos. A partir de hoje, nós queremos meditar juntos num dos livros mais poderosos sobre a identidade e a obra do nosso Salvador, o livro de Hebreus. Vamos ter algumas lições práticas e espirituais para o nosso dia a dia com base neste livro. Então, oremos para que Deus nos abençoe e nos guie nesse estudo. O capítulo 1 de Hebreus é uma verdadeira carta de amor e reverência ao Filho de Deus. O autor nos mostra que o Filho é maior do que os anjos, é o resplendor da glória de Deus e também esteve presente na criação, e ainda mais é exaltado à direita do Pai. Mas como essas verdades se aplicam à nossa vida prática como cristãos? Será que temos vivido com a consciência da grandeza do Filho de Deus? Hebreus 1, verso 1 nos diz: Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas. Deus sempre falou ao seu povo e continua falando hoje. A Bíblia é a voz de Deus para nós. Não negligencie esse privilégio. Leia com temor, ore com fé e ouça com atenção. Está escrito: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. A palavra de Deus, ela é viva. Deus falou no passado pelos profetas a um povo específico. Hoje, ele fala a toda a humanidade. Então, vamos valorizar a Bíblia como a voz de Deus para nós hoje. Será que temos separado tempo para ouvir Deus por meio de sua palavra? Ou temos nos alimentado apenas de redes sociais e distrações? Hebreus 1, verso 2 nos mostra a plenitude dos tempos. Falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos. Aqui nós podemos ver que Deus age no tempo certo. Se você está esperando uma resposta, lembre-se que o mesmo Deus que enviou o seu Filho no tempo exato também cuida do seu tempo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, disse Paulo em Gálatas, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aqui nós vemos o tempo certo de Deus. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Então, espere em Deus. Ele não se atrasa. Será que temos confiado no tempo de Deus? Ou temos nos frustrado porque as coisas não acontecem no nosso jeito? Hebreus 1, verso 3 nos mostra a imagem de Deus no Filho. E assim está escrito: o qual, sendo o resplendor de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aqui podemos ver o Filho como uma revelação visível do Deus invisível. Quanto mais conhecemos Jesus, mais conhecemos o Pai. Ele mesmo disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Aqui vemos que Cristo é o reflexo perfeito de Deus. Então, olhe para Cristo para entender o coração do Pai. Será que as pessoas veem a imagem de Cristo refletida em nós? O quarto verso nos mostra o nome do Filho. Assim diz: tendo sido feito tanto melhor do que os anjos, assim obteve por herança um nome mais excelente do que eles. O nome do Cristo tem autoridade e poder. Viva como alguém que carrega esse nome. Clame por ele nas dificuldades e honre-o com sua conduta. Paulo nos diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome. Aqui vemos que o nome do Filho de Deus é excelente. Precisamos honrar o nome de Cristo com a nossa vida. O que temos feito com o nome que carregamos como cristãos? Hebreus 1, verso 5 nos mostra a geração do Filho. E assim diz: porque a qual dos anjos disse ele alguma vez: tu és meu filho, neste dia te gerei? E outra vez: eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Aqui vemos que Jesus é o Filho gerado de Deus, eterno e único. Não é criatura, mas o próprio Filho de Deus. Tu és meu filho, hoje te gerei, disse Salmo 2, verso 7.
O Filho é gerado, não criado. Reconhecemos Cristo como o único e eterno Filho de Deus. Esta é a aplicação deste verso. Entendemos que nossa fé está firmada em um Salvador que veio dos céus e não em um homem qualquer. O verso 6 mostra reverência ao Filho de Deus. E assim está escrito. E outra vez, quando traz ao mundo o primogênito, diz, e que todos os anjos de Deus o adorem. Se os anjos prestam homenagem ao Filho, quanto mais nós. Reverencie o Filho com obediência, pureza e entrega. João 1,14 nos diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Assim, nós podemos ver uma reverência ao Filho. Reverencie Ele e reconheça a Ele como Senhor com o coração e com atitudes. Será que a nossa adoração é só de palavras ou de coração? Hebreus 1, verso 7 nos mostra os anjos nos auxiliando. E assim está escrito. E dos anjos diz, quem faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros uma chama de fogo? E o verso 14 diz que não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que serão herdeiros da salvação? Veja, você nunca está sozinho. Os anjos são enviados para servir os que hão de herdar a salvação. Confie no cuidado espiritual que Deus envia ao seu favor. Salmo 34, verso 7 nos diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Assim, nós podemos ver anjos a serviço dos santos. Deus cuida de cada um de nós com exércitos invisíveis. Será que temos vivido como alguém protegido por Deus ou dominado pelo medo? Hebreus 1, verso 8, nos mostra a glorificação e reino do Filho. Mas ao Filho ele diz, teu trono, ó Deus, é para sempre e sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Cristo reina com justiça. Que a sua vida seja um reflexo dos valores desse reino. Sirva a Ele com fidelidade e viva com a perspectiva eterna. Lucas 1,33 diz, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Assim, nós podemos ver Cristo reinando com justiça. Precisamos viver como cidadão do reino de Deus. Será que as nossas decisões estão sendo guiadas pelos valores do reino ou pelas pressões do mundo? Hebreus 1, verso 9, nos mostra a exaltação do Filho. E assim, nos diz que amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, também o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Cristo foi exaltado porque amou a justiça e odiou o mal. Precisamos seguir esse exemplo, comprometendo-se com o que é certo, mesmo quando custa caro. O Salmo 2, verso 2, diz que os reis da terra se posicionam e os governantes tomam conselhos juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Assim, nós podemos ver a unção pela obediência. Ame a justiça e rejeite o pecado como Jesus fez. Temos amado o que Deus ama e odiamos o que Ele odeia? Hebreus 1, verso 10 nos mostra o Filho participando da criação. E diz, e tu, Senhor, no princípio estabeleceste a fundação da terra, e os céus são as obras de tuas mãos. Assim, o Filho participou da criação de tudo. Ele tem poder para transformar sua vida, reconstruir o que foi quebrado e dar um novo sentido ao que tudo está perdido. Porque nele, disse Paulo, todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, ou principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Assim, vemos que o Filho é um co-criador. Não há caos que ele não possa restaurar. Você crê que Jesus tem poder para restaurar sua vida, sua família e seu futuro? Capítulo 1 e o verso 11 e 12 nos diz, eles perecerão, mas tu permaneces, e todos eles envelhecerão, como acontece com a vestimenta,
e como um manto tu irás dobrá-los, e eles serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não falharão. A aplicação é que tudo muda, mas Deus e Cristo não mudam. Quando tudo parecer instável, firme-se na rocha que é eterna. Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E Hebreus 13, verso 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Assim, nós podemos ver uma imutabilidade do Pai e do Filho. Em um mundo instável que nós vivemos, confie no Deus que não muda. Será que temos buscado segurança em coisas passageiras ou na rocha eterna? Hebreus 1, verso 13, nos mostra a posição do Filho. Mas a qual dos anjos disse ele alguma vez? Assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. A aplicação é que Cristo está à direita de Deus. É um lugar de honra e autoridade. E isso significa que você pode confiar nele como vencedor sobre todo o mal. Atos 2,34 diz: porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha destra. Assim, podemos ver a autoridade do Filho. Cristo reina acima de todos. Confie em sua vitória. Será que você tem lembrado que quem luta por você está sentado em um trono? E o verso 14 nos diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que serão herdeiros da salvação? Há uma realidade espiritual que atua a nosso favor. Os anjos são ministros enviados por Deus para nos guardar. Viva com essa essência, viva com essa consciência e gratidão. Gênesis 28:2 diz que e ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Assim, nós podemos ver que anjos estão a serviço dos herdeiros da salvação. Então, viva com consciência espiritual. Você é cuidado pelo céu. Lembre-se, estamos numa guerra espiritual, porém, do lado do vencedor. A conclusão do capítulo 1 é a supremacia do Filho e o chamado à fé viva. O capítulo 1 de Hebreus nos revela algo grandioso. Tudo o que Deus quis nos dizer está resumido na pessoa do seu Filho. Antigamente, ele falou por meio dos profetas, depois falou por meio de Jesus e hoje, por sua palavra e seu Espírito. E isso significa que, se quisermos entender o coração de Deus, precisamos olhar para Cristo. Mas a grande pergunta é: o que essa verdade tem mudado na minha vida? Saber que Jesus é o Filho glorificado deve nos levar a uma fé mais profunda. Hoje, o Espírito de Cristo nos convida a tirar os olhos das distrações, dos medos, das lutas e olhar para o Filho de Deus. Ele é a palavra viva de Deus para o seu coração. Ele é a rocha firme no meio da instabilidade. Ele é uma presença constante quando todos se afastam. E ele é a esperança eterna quando tudo mais se desfaz. Não basta apenas admirar Jesus. Precisamos entregar-nos completamente a Ele. Reconheça-o como seu Senhor, homenageando-o como seu Rei e confie nele como seu Salvador. Pense nisso e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.